que empresas, então, né? Quer dizer, Sim. eu sei que nos FIIs aqui no BR eles têm um percentual mínimo que eles têm que liberar de dividendo, digamos assim. Lá também, assim? Tem um mínimo regulamentado? Um mínimo eu não sei se tem, tá? Talvez tenha que ver mais na documentação lá dos REITs e tal. Dos FIIs eu também não sei, mas a maioria dos FIIs aqui eles distribuem boa parte. Tipo, acho que é obrigado aos 95% até, eu acho. Alguma coisa assim. Mas lá tem REIT que paga menos. Até justamente por isso, assim, delas, tipo, trabalharem como empresa também e conseguir aumentar o valor de mercado delas. Às vezes eles pegam essa parte do lucro para conseguir aumentar os imóveis que eles vão ter, né? Para poder alavancar, né? Então tem REIT que tem um payout mais baixo, assim, tem uns que pagam 50%, 60%, 70%. Só que o detalhe é que é 50%, 60% de um lucro alto em dólar e o resto vai ser reinvestido para crescer, assim, sabe? Então é bem tranquilo. Aí, tipo, depois fazendo esses estudos e tal, eu tava vendo, assim, lá no Fundamentei, e aí eu separei meio que por classes de REITs o que eu queria ter na minha carteira, tá ligado? E os pesos que eu queria ter. Tipo, se for ver, a gente tem classes aqui de real estate, que é basicamente, então, de residenciais mesmo, condomínios, prédios residenciais e tal. Tem os REITs industriais, que daí são galpões logísticos e etc, um monte de... e afins aí, que daí esses caras aí tem que dar pelo menos na minha visão, eu acho que tinha que dar um peso maior por ser o que gira mais grana e maiores valores. E tem contratos longuíssimos também, dependendo da empresa e que eles tiverem um acordo. Os de offices, que daí as lajes corporativas, então tem uns prédios gigantescos lá e, pô, imagina os prédios de Nova York, tudo aí, tem vários fundos aí que tem vários prédios. Acho que é bem interessante, então eu dei mais peso para esses dois, escritórios e indústria. Tem esses de retails aqui que eu botei a tradução, que eu nunca lembro de cor aqui, que ele é meio conceito para varejo. Depois a gente vê mais no detalhe ali também, como é que ele funciona. E também daí eu botei algum de healthcare, lá que são alguns prédios de hospitais. E esse de specialty aqui, eles são os exóticos que eu tava falando lá. Tipo, esse aqui, Lamer, ele se eu não me engano, é um de outdoor. Esse aqui é o AMT, o American Towers, que daí tipo, é um REIT de torres de celular. Mas daí, se for ver, por exemplo, vamos aqui no Industrial. Aí o cara filtra os REITs do setor industrial e, eu abri todos e fui comparando um a um e vendo o que era melhor, tá ligado? Aí chegar no... Deixa eu ver o que eu peguei de Industrial aqui, ó. PSA, PLD e XR. Aqui, ó, PSA, Public Storage, que era aquilo que eu tinha falado. Ó, esse aqui é de 84, ó. O IPO, né? Mas ele foi fundado em 72. Aí ele tem aqui um pouquinho, diz qual é a indústria dele, blá, 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 onde é que ele está listado. Aí tem aqui, ó, é um public storage, blá, 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 aproximadamente 2.300 self-storage. Em 38 estados, 150 milhões de alugáveis metros quadrados, 150 milhões de metros quadrados alugáveis de espaço de armazenamento. Cara, é muito espaço, meu Deus. E daí, se tu for ver, ó, esse cara aqui, ele tá com endividamento bem baixo, ele não tá alavancado. E aí tem aqui, cara, daí tava fazendo análise de histórico de lucro dele, quanto que ele tem de margem, se for ver, pô, um puta de um ROI, uma puta de uma margem, tá ligado? Margem líquida que ele tem, sem endividamento, e ó, o payout alto também aqui, tá? Se for ver historicamente, ele não sempre paga bem, remunera bem, assim, questão de dividendos. E aí eu fui avaliando, tá ligado? Então, Eu não vi daí, direito tipo, ali, mas tá uns $150 a cota. tá 179. Beleza. 179 doletas. E se for ver, ó, olha a nota que ele tem, é uma puta nota aqui nas avaliações deles, tá ligado? E aí eu fui vendo. E, tipo, tem uns REIT muito bosta, tá ligado? Então, tipo, consegue abrir vários. Aí eu começava a ver, tipo, tem vários que dão prejuízo e
estão alavancado 10 vezes o patrimônio. Tipo, esse aqui tá 5 vezes. É aceitável ainda, tá? Porque pro setor ali são poucos que não estão alavancados. Mas tinha muito. Olha como baixou o lucro desse aqui, ó. Um lucro bem mais baixo. Tipo, se for ver o PSA, para esse MNR é um mundo de diferença, porque aqui o lucro dele é em bilhão de dólar. E aqui é dezenas de milhões de dólares. Então, tipo, de bilhão é muita diferença. Mas se for ver, a maioria é que esse PSA ele é bem fora da curva. Acho que o PLD, deixa eu ver aqui. Esse aqui também é bem grande, ó. Só que ele já não tem um ROI tão bom que nem o do Public Storage, né? Mas ó, ele é bem alavancado. Então se for ver, a maioria deles é bem alavancado, né? Ó, esse aqui é um dos que já teve prejuízo, ó, em alguns momentos. Não teve margem e tal. Payout baixo. Esse aqui já descartaria, já nem entrou na minha... E esse aqui é um bagulho de, se for ver, era bem interessante, assim, eu fiquei com vontade de colocar ele na minha carteira, mas ele era muito ruim. Tipo, que ele é um... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ele é um de armazéns de temperatura controlada, então, tipo, meio que fornece armazéns para data centers, um bagulho assim, sabe? Ah, massa. É bem da hora. Só que daí os caras são ruins, né? Daí eu não quis pegar. Mas a área deles é interessante. É que é bem específico e de repente tá meio que morrendo por causa da nuvem, né? Talvez por isso. Sim, também. Mas um desses é a Equinix, que era um cliente da CWI, inclusive. Eu já trabalhei nos projetos da Equinix. Ah, eu lembro. Rafael foi pra Equinix. Isso. Eu fiquei trocando de lugar com ele. Quando eu vim pra Argentina, ele foi pra lá. Quando ele veio... Ah, isso, foi bem nessa época aí. Um bagulho assim, mais ou menos. Só que daí também não se enquadrou, assim, eu não achei tão bom, porque ela, se for ver, ó, um ROI não é muito bom, a margem é curtinha, ela tá alavancada, ainda mais nesses tempos aí, eu não quero, tipo, uma empresa que não tem margem, não tem muita eficiência e tá mais alavancada. O cara olha ali o buraco, né, meu? 500, aí subiu pra 100 dólares em... Caralho. Bagulho volátil, né? Uhum. E daí, tipo, tem diversos. Deixa eu pegar os mais... Deixa eu ver o que é esse aqui. Esse aqui é interessante, ó. Ele é área para jogos e lazer, tipo assim. Deixa eu ver. Releasing of gaming related facilities to hold on subsidiários da Penn National Game Federation e tal. Então, é bem diferente esse bagulho. É bem específico. Pois é, tem uns muito específicos. Pra bagulho de jogos de lazer. Eu imagino que sejam parques, esses bagulhos assim, sabe? Sim. Ele teve uma queda forte, ó. Mas isso daí, tipo, se for ver o gráfico recente, é foda, porque todos eles despencam aqui, né? Ainda mais Assim, agora ainda mais um pra game e lazer, que daí as pessoas entrarem em quarentena bem nessa época aqui. Não, daí é impacto fatal, né? Sim. E essa aqui é uma empresa meio alavancada, mas ela tem uma margem bem boa, tá ligado? Se for ver, ela tem um histórico crescente de lucro e tal. Ela tem uma margem que ela veio crescendo, a margem também, veio crescendo o ROI. Payout de mais de 100%. Caralho. Uhum. Deve ter sido alguma operação que ela fez um pouco mais, sabe? Uma venda, alguma coisa assim, às vezes acontece. Sim. E se for ver, ela teve mais de 100% em várias, assim, isso daí até é meio... O cara tem que ligar um alerta, isso não é normal, sabe? Mas daí eu quis colocar essa, que daí essa daí seria meio que uma fração mais... Um pouquinho mais de risco, assim, que eu quis colocar, porque também já tinha umas muito consolidadas, né, se for ver. E daí essa daqui, ela tá como, tipo, depois da minha carteira, se for ver lá, ela deve ter, vai dar 1% assim, da minha carteira Estados Unidos, sabe? Nem isso, talvez.
E mesmo assim ela tá bem avaliada, sabe? Se for ver, ela tá bem consistente, né? Reduziu até um pouco o endividamento que tava aqui nos últimos anos e tal. Então, eu gostei. Aí essa Lamar Advertising, aqui, ó. Daí é um de outdoor. Advertising, real estate e tal. E aí essa daqui é uma empresa de outdoor. E aí se for ver também, olha o puta ROI que ela tá tendo. Tá chegando em 32% aí no último ano. As margens boas e um lucro constante também e crescente. O endividamento não é muito também. Ela deu uma alavancada agora de final. Até tem que entender porquê, mas eu não tenho muito material para ver. Ó, essa aqui é um payout um pouco menor, até porque eu acho que provavelmente ela tá querendo crescer mesmo, realmente, sabe? Se for ver tomando dívida e reinvestindo e tal, para tentar, de repente, adquirir mais e aumentar e conseguir fazer aumentar esse lucro. Também é uma empresa boa, gostei bastante, né? Botar. E tem essa American Tower que eu gostei porque, cara, torre de celular vai ter que ter, vai ficar por um bom tempo, não sei. Mas eu achei até interessante, assim, a área deles. E se for ver, os caras têm 170 mil torres de celulares. Cara, um número absurdo. Então eu botei. Inclusive, até agora, lendo aqui, eu lembrei, ó, o cara não é só nos Estados Unidos, né? É global, então, tipo... Sim, uma empresa forte, aparentemente. É. Se for ver aqui, ó, olha a quantidade de funcionários. 5.400 e poucos. Caralho. Desde 95. Entendeu? E essa aqui, ela não teve uma queda tão foda assim. Se for ver, teve aqui bruscamente e tal, mas ela tá se mantendo. É que o setor de telefonia não foi impactado, né, pela crise, então não vai sentir tanto assim, né? Não foi tão impactado. E ela tem um bom lucro, ó, se for ver aqui a Dino. Tá indo em $1 bilhão já. Margem e ROI também alto. Tá bem boa, ó. E ela tem um payout baixinho, ó, mas questão de crescimento dela, o lucro e tal, ela tá aumentando bastante, né? Então acho que tá dando resultado, tá ligado? Meu, agora que vai chegar as partes mais a fuder, meu, que eu curti, que eu tava estudando, que é os bagulho de ETF. Vai, ETF. Ô, meu, tem ETF de tudo, né? Tem. Não, Meu. tem. Cara, eu rapidamente tava dando uma olhada. Tá louco, meu. Esse cara eu vou colocar na minha carteira. Assim que vier a minha grana, eu vou colocar esse índice aqui, que é um ETF de ouro, basicamente. Aqui, ó, Aberdeen Standard Physical Gold. É um ouro físico, mas, tipo, é um contrato. Por debaixo dos panos eu não sei como é que ele faz, tá? No detalhe. E aí, aqui nesse ETF, ele tem todos os detalhes, ó. Se tu for ver como é que tá a crescente do ouro aqui desse ETF, tá ligado? Ele tá valorizando bastante. E aí o Perini, ele larga uns bagulho assim de tipo, com base em história e tudo mais, que em diversos momentos e tal de crise, já é certeza assim que o ouro e o Bitcoin também está se tornando um. Até eu ouvi o termo de que estavam falando que o Bitcoin não é, na verdade, uma moeda virtual, ele está tendo uma utilidade como um commodity virtual, basicamente, sabe? Então ele tá meio que seguindo a mesma linha do ouro, do petróleo, essas coisas assim, mais comoditizado. E daí, cara, isso para mecanismo de segurança da carteira é essencial. De julho de 19 para cá, ele valorizou bastante, tá? E se tu for ver os índices da bolsa, lá, o S&P ou o Ibovespa, que caíram bastante, se tivesse esse ETF aí, ele teria segurado legal, assim, de repente, uma parte da perda. E daí, nesses momentos, tu tem um ouro, tu tem um bagulho, assim, pra essas crises e tal. Eu acho que faz total sentido, tá ligado? E aí tu vai perder menos e quanto menos tu realmente perder nesses momentos aí pra tu voltar depois é mais de boa, tá ligado? Então tu não precisa Esse ETF aí tudo paga dividendo também. Paga dividendo. Mas... Tem o outro de ouro também, que é o IAL. Mas daí eu vou colocar aqui para fazer a comparação, que eu não achei os valores por aqui. Pela comparação é melhor. Tem uma ferramentinha
para comparar os ETFs. Beleza. Tá. Aqui, ó. O IAL, ele é maior, tá? Ele é um ETF maior, ele tem mais grana em custódia. Ele tem 23 bilhões e meio de dólar em custódia, enquanto o SGO tem 1 bilhão. 2 bilhões. Mas daí eu tava vendo aqui, ele tem algumas... ele tem as FIIs ali, as taxas que paga é menor. Deixa eu ver o que mais. De resto é basicamente bem parecido. Mas daí tem essa ferramenta de comparação. Ele tem depois para os outros é mais tri ainda de ver aqui nos gráficos. Eu tenho uns outros índices que eu quis colocar também para me expor um pouco. Dúvida, tá? Diga. Num comparativo com os ETF daqui, qual é mais ou menos a diferença ou semelhança, ou não sei como é que é, se é muito diferente. Os ETFs daqui, eles não têm isenção de imposto de renda. Na hora que tu vender e tiver um lucro, tu vai ter que pagar imposto de renda. Lá não. Lá tem isenção de imposto. Outro ponto é que os ETFs lá pagam dividendos, aqui não pagam. Então, muito importante. Isso. Eu acho que é basicamente isso, cara. E lá tem... E os ETFs de lá tem ETF pra tudo. Tem ETF para indústria tecnológica e de medicina. Eles são quase líderes globais, assim. Eles têm... E aí estavam falando que tem um polo de tecnologia lá em Israel que é comparado ao Silicon Valley ali, tá ligado? Da Califórnia. Então... Sim, os caras estão muito fortes. E aí eu pesquisei e tem ETF de tecnologia de Israel, tá ligado? Boa. Mas daí tem esse aqui que eu tô comparando, que eu tava comparando, que, cara, como tem muita empresa nos Estados Unidos, a gente só vai nas blue chips. Só que tem muita small cap lá, então eu quis pegar um índice de small cap, tá ligado? Lá dos Estados Unidos. Então eu vou botar um índice e aí eu escolhi esse Vanguard Small Cap ETF. Ele tem uma taxinha menor aqui, basicamente. Deixa eu ver o que mais aqui, algumas taxas dos custos deles aqui do Vanguard é menor, mas eles são bem parecidos. E tem gente, eu vi material dizendo que esse IWM aqui do Russell de Small Caps aqui, ele tá superando o Vanguard, tem outros que são do Vanguard e tal, então foi também o mesmo do Gold lá, eu escolhi por escolher, porque não tem muita diferença, eu não vi, tem que aprofundar mais para saber mais no detalhe. Mas ele, se for ver nos últimos 10 anos, ele performou um pouquinho melhor, nos últimos 5 também, ele tem uma consistência maior de performar melhor. Aqui ele perdeu menos, aqui ele perdeu menos, aqui perdeu menos. Então, daí eu escolhi o Vanguard, achei melhor o Vanguard. Mas é para eu já me expor em algumas small caps lá que eu não tenho certeza que eu não vou conseguir analisar, tá ligado? Não vai ter como. E daí aqui eles têm alguns gráficos para dizer, ó, aonde que tá concentrado, tá ligado? O portfólio. Aí se for ver, é muito financeiro, muito tecnológico, healthcare, parte industrial, deixa eu ver o que mais. E consumo cíclico, acho que é. Basicamente são os que levam o ETF que tem mais concentração. Daí aqui ele tem quais são as top 10 empresas aí que estão na carteira também. Aí se for ver, essa aqui eu não conheço, mas ó, a DocSign tá aqui, tá ligado? É uma startup lá dos Estados Unidos. Não sei se você conhece a DocSign, já deve conhecer, né? Não lembro. Que é uma empresa que faz assinatura digital, tá ligado? Assinatura online. O meu apartamento aqui que eu aluguei foi assinando pelo DocSign. Daí o quinto andar usa ele. O que eles fazem lá? Tipo, tem o contrato, daí tu bota, tem um cadastro teu que tu faz na DocSign que ele linka uma rúbrica e uma assinatura pro teu nome, pros teus dados lá, pro teu CPF e tal. E daí, depois que tu tem esse cadastro na DocSign, qualquer documento que alguém te mandar, tu pode ir lá, daí tu vai ler ele,
e aí tu vai clicar em assinar e ele vai fazer uma rúbrica e vai fazer uma assinatura, sabe? É bem da hora esse Boa, bagulho. assinatura digital. Uhum. Sim, tanto que eu aluguei o meu AP, a única vez que eu precisei presencialmente fazer alguma coisa foi pra visitar ele, ver como é que ele era, tá ligado? Fazer a visita. E nem precisava, porque tem, dependendo dos apartamentos agora, que no andar tá fazendo visitação online, tá ligado? Que daí é sei lá como é que eles fazem, uma câmera, bota uma 360 graus aqui, tu consegue ver todo o AP. Deve ser Acho aquele que eu bagulho já de realidade aumentada. Pode ser. acho que eu já vi algo nesse É. sentido. Parece o Street View, assim, tu vai indo Pode com crer. a câmera. E daí aqui então tu consegue ver a composição. Se tu for ver, ela tá bem distribuída, tipo, ela não tá concentrada em quase nada. A maior concentração é essa US Dollar, que eu não sei o que é, do que é essa empresa. E esse aqui é no Vanguard, né? Aqui é o do Russell lá, IWM. Aqui ele tem, deixa eu ver se eu conheço alguma. Tem uma Doc, Trex, Cuido. Não, aqui eu não conheço nenhum. Aqui eu conheço só DocSign. Tyler West Pharmaceutical. É. E daí, então, foi uma das que eu queria me expor. Botei, então, Vanguard, Small Cap. Daí ficou, então, tipo, eu vou colocar a minha carteira. A minha carteira vai ficar. Acho que eu até tinha falado com vocês que ia ficar 65% ações, Estados Unidos, e 25% REIT e 10% ETF. E daí. Eu ia te perguntar por que tu botou pouco ETF, cara. Meu, porque eu não sei se eu queria colocar tanto assim. ETF eu acho que parece mais conservador pra começar, né? Pelo menos. Sim. É que eu não. Eu quis botar. Porque assim, pra mim colocar, por exemplo, VU, VNQ não faz muito sentido. Tá? Por quê? Se eu botar o. Porque eu já fiz o trabalho, eu já vou diversificar minha carteira de REIT. Então o VNQ lá, que é a carteira, que é o índice dos REITs, se não me engano, dos REITs, o VNQ, o VU, acho que é o VNQ. Daí não faz muito sentido porque eu já fiz todo o trabalho de fazer o meu REIT picking, digamos assim. Tá? E o VU não faz muito sentido porque, tipo, se for ver, a maior concentração do VU é Apple, Microsoft, e aí, como eu fiz o meu stock picking dos REITs, eu não quis botar um ETF de REIT, sacou? Uhum. E daí, e o VU também, o VU, se tu for ver, olha a composição dele aqui. Os dois que eu botei na minha carteira, o Dividendos Aristocratas, aquele e o URT. NOBL, NOBL e o URT, aquele. E daí o VU, é que assim, pra quem, sei lá, pra quem não quer se expor já e depois ir aprendendo e fazendo seu stock picking, vale a pena. Mas se for ver ele, ó, 30% em tecnologia. Daí se for ver aqui, ó, é Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, tipo, e Google, Tudo que tá já aqui. tem, né? Eu já tenho todas elas. Aí eu vou Sim, comprar um outro ETF para duplicar aqui. Aí, sei lá, de repente eu pego as que faltam, assim, por exemplo, que eu acho relevante, que é a Berkshire, por exemplo. Ó, até, se for ver todas essas aqui, as que eu não tenho é Microsoft, Berkshire e esse Procter. O resto tudo tem. Eu tenho a Apple, eu tenho a Amazon, eu tenho Facebook, eu tenho Visa, eu tenho Johnson Johnson e tenho o Alphabet. Que é o Vê Google. se aquele NOBL tem essas empresas aí também, eu não cheguei a ver qual que era. O Dividendos Aristocratas, aquele, os mais pagam o dividendo. Eu acho que deve mudar um pouco, porque as de tecnologia eu acho que não pagam tanto dividendos assim. Vamos ver. Esse aí eu acho que é mais Coca-Cola, McDonald's e etc. Deve ser. Aqui. Não, é bem diferentão esse aqui. Ah, não, show. Top Não 10, tô redundante, então, pelo menos. Não, tá redundante. Roper, McCormick, nem conheço essas empresas aqui. É bem variado, tem 1% ali, ó, maior que tem 1,7. Esse aqui é bem diversificado. Esse aqui é interessante. Eu peguei esse aí e o Esse URT aqui aqui. é aqueles com crescimento, né, de dividendos, né? É Incluso por os 25 anos. maiores pagadores. Isso. Sim, boa. E daí, deixa eu voltar aqui. Aí teve tem um último aqui que eu achei bem da hora, que é a SQLDW.
KLDW. Daí esse KLDW, ele é um índice que, na verdade, ele segue um índice, né, com base num índice de altamente inovativo. Então, tipo, ele procura empresas, e aí, se eu não me engano, é de mercados desenvolvidos aqui. Então, tipo, ele é meio global. Aí ele tem, se for ver aqui, ó, ele tá distribuído bastante por Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Alemanha, e vai indo. França, Austrália. Então ele pega bastante. Se eu entendi, esse aí é tipo de startups ou alguma coisa assim? Não necessariamente startup, ela pode ser na verdade até porque o conceito de startup ele é meio bagunçado, né? Tipo, sim. Porque tem muita gente que acha que startup é uma empresa pequena que está começando, mas não é, né? É realmente empresas disruptivas mesmo, né? Inovadoras e tal. Então, basicamente, é startups. Para pensar por esse ponto de vista, sim. Eu acho que a maioria são empresas que inovadoras, assim, que elas realmente mudam tendências de, sei lá, de mercado, mudam forma de vida e etc. Então, e aí se for ver, era uma que não foi surpresa, mas ao mesmo tempo foi a Adobe. Tipo, eu lembro que todo mundo falava que a Adobe é uma das empresas mais que tem um índice de inovação mais alto, assim, do planeta. Só que eu também não fui muito a fundo, assim, para saber o porquê. Mas daí, tipo, comprovou ela estando aqui já, sabe? Sim. Mas daí tem várias empresas diferentes aqui que daí elas estão em mercados maduros, ou seja, então ela tá lá no Japão, tá na Europa, tá na Ásia, ali nos países mais maduros, além dos Estados Unidos, claro. E empresas que são altamente inovadoras. Se for ver, o PayPal tá aqui também, ó. PayPal tô olhando. E daí eu achei da hora de me expor nesse ETF aí também. Parece muito bom mesmo. Curtiram? Acharam legal ou não? Cara, curtia full. Bastante. Não conhecia quase nada mesmo. Massa, né? Muito massa. Eu tô começando também, Tô recém começando. Tu já abriu tua conta, Didi? Cheguei a abrir a conta na Avenue já. Show. Nesse mês tu não aportou lá, daí tu aportou aqui. Não, é isso. Esse mês. Eu por enquanto tô aportando só aqui. Ainda não comecei os aportes lá. Eu tô começando a estudar. Não cheguei a ver nada muito concreto ainda. A sugestão que eu ia te dar é, tipo, pra não, de repente, até não perder um timing. Até uma coisa que eu lembro que o Fábio Holder, ele recomenda bastante, assim, que é pra não perder o timing, porque eu sei que também não precisa fazer as coisas com pressa e tal, mas se tu pegar um ETF, que nem daí no teu caso o VU, o VNQ, bota um dinheirinho no VU e no VNQ e tá feito o teu investimento, entendeu? 2 ETFs, um ETF do índice S&P 500 e outro dos REITs. E aí já tá lá em dólar. E já tá em dólar, já tá valorizando e paga dividendo igual, entendeu? E aí, nesse meio tempo, enquanto tu estuda, tu faz teu stock picking ali, tu estuda quais empresas tu vai colocar, tu já tá com o teu dinheiro exposto lá, entendeu? Até porque, cara, assim, o dólar vai continuar aumentando, o Brasil vai continuar desvalorizando em relação ao dólar, e pelo menos daí tu vai conseguir te antecipar, assim, tu vai conseguir já te expor com mais facilidade, né? Com mais rapidez, na verdade. Sim, faz sentido mesmo. Vocês viram, né? Eu cheguei a mostrar para vocês, né, a valorização do Ibovespa em dólar, que o Ibovespa não atingiu 2008 ainda, tá ligado? Ou seja, sim. Não, por mais que o Ibovespa tava crescendo, como o real tava desvalorizando, a gente, aos olhos do mundo, a gente tava perdendo dinheiro, né? Talvez se tu manter todos os teus custos aqui no Brasil e não fizer nada, mas tem muita coisa, tipo, diretamente, muita coisa a gente não compra muita coisa diretamente em dólar, mas indiretamente quase tudo, né? Porque tipo, tudo vem de lá. O arroz que tu come é comprado em dólar, tá ligado? Então, se tu parar pra pensar, na verdade, realmente a gente tá perdendo dinheiro. Porque
Tá, o Ibova ele tá aumentando, tava crescendo, mas como em dólar ele tava desvalorizando, o teu poder de compra tava diminuindo igual, sabe? Por isso que é um mecanismo de defesa da carteira também, se tu para pensar.